Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português e a aula de hoje será sobre o livro Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto. Na aula passada, vimos o pré-modernismo na literatura brasileira, um período de transição em que há a permanência do velho e a visão do novo. Um dos autores visionários que vem o novo à época é o Lima Barreto. Vimos na aula passada o enredo de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Hoje a gente vai trabalhar com o Cemitério dos Vivos. Tá? Um livro que está na lista da Universidade Federal de Santa Catarina, na lista dos vestibulares de 2021, e é um livro interessantíssimo para a gente compreender essa figura tão especial que é o Lima Barreto para a nossa história, para a nossa literatura e para aquele período pré-modernista no Brasil. Primeiro a gente vai falar sobre a vida do autor, a vida do Lima Barreto, tá? Que interessa muito para a gente compreender essa obra em especial, uma obra inacabada. Depois a gente vai falar do Diário do Hospício, que é uma obra que, na verdade, são fragmentos que antecedem e que dão base à constituição desse romance, que é o Cemitério dos Vivos. E a gente vai também tratar do que suscita essa obra, o Cemitério dos Vivos e também o diário, né, esses fragmentos que dão base a essa criação ficcional do Lima Barreto. Bom, primeiramente é o seguinte, o Cemitério dos Vivos, ele é um romance, então, que se baseia em anotações de um diário feito numa internação do autor num hospício no Rio de Janeiro, tá? O hospício Dom Pedro II, na Praia Vermelha, e essa obra tem a ver com isso, tá? Com uma internação psiquiátrica desse autor que realmente aconteceu. Vamos então ver um pouco da vida dele, para compreender isso melhor. Bom, em 1881, Lima Barreto nasce no Rio de Janeiro, né? Um dado importante da sua história é que aos 6 anos de idade ele fica órfão de mãe. A mãe dele morre. O pai dele, que era tipógrafo na imprensa nacional, vai passar a trabalhar num hospício, olha que interessante, na Ilha do Governador. Tá certo? Vai ser servidor desse hospício, vai trabalhar como administrador, tá? Acontece que esse pai enlouquece na vida real, tá? Gente, o pai do Lima Barreto, ele enlouquece, tá? Em 1902. O Lima Barreto tá, então, com 21 anos. No ano seguinte, o Lima Barreto ele presta um concurso público, passa em segundo lugar e vai trabalhar na Secretaria de Guerra. Um pai louco de quem ele cuida, Lima Barreto uma pessoa solitária, né, que passa ali a escrever para folhetins, enfim, tem esse trabalho na Secretaria de Guerra, né, uma pessoa boêmia ali, que vive entre o subúrbio e Botafogo. Acontece que em 1914 ele tem um surto psicótico e é internado. Depois de 14 anos de serviço, né, em 1918, ele é aposentado, tá, dessa Secretaria de Guerra por epilepsia tóxica, isso que está lá nos autos lá da exoneração dele. E no Natal de 1919, tá, ele tem a sua segunda internação no Hospital Dom Pedro II também, né? E é nessa segunda internação, ele vai ficar de dezembro de 19 até fevereiro de 1920, é nessa segunda internação que ele vai redigir esse diário do hospício, né? Vai ali brotar desse diário do hospício, dessas anotações, desses fragmentos,
a ideia para a concepção do Cemitério dos Vivos, tá? Que é um romance. Em 22, Lima Barreto vem a falecer aos 41 anos. Bom, o que a gente pode ver da vida do Lima Barreto até agora? Uma pessoa solitária, não constituiu família, tá? Uma pessoa boêmia, um solteiro convicto. Sem diploma, ele, como mulato, né, o pai tipógrafo, enfim, ele teve até uma educação boa com relação aos outros mulatos da época. Ele entrou na escola politécnica, mas ele ia tirando notas baixas e ele abandonou o curso. Então ele não tinha diploma. Não era uma pessoa realizada profissionalmente. Ele trabalhava na Secretaria de Guerra, num serviço que demandava muito aquém das suas capacidades intelectuais e aspirações como escritor reconhecido, tá? E intelectual, que ele de fato era. E tentou entrar algumas vezes na Academia Brasileira de Letras, mas não conseguiu, tá certo? Por todas essas características, Lima Barreto, ele era um representante de uma inadequação do sujeito com relação àquele tempo, aquela época que vimos na aula passada, de Belle Époque, né, daquela literatura sorriso, do João do Rio, das superficialidades, tá? Ele não se adequava, né, com esses impedimentos aí sociais que não davam para ele nenhum tipo de realização, nem de alegria, né? Ele não se adequava a isso que a sociedade podia lhe oferecer. Não se adequava e também não fazia concessões, tá? Ele não pactuava, não admitia vender o seu trabalho apenas para satisfazer o outro, no sentido de ir contra seus próprios princípios. Ele não admitia isso. Isso para ele era algo muito difícil. Então estamos aí falando da segunda internação dele, né, em que ele vai fazer esse diário do hospício, tá? E o que é um diário, gente? Diário a gente escreve lá a data e vai relatar coisas que acontecem no dia. Então são acontecimentos vividos com data, né? Ou seja, você está falando de algo real, de uma realidade. Então é uma função, vocês devem se lembrar, né, das aulas anteriores, das funções da linguagem. No caso, é uma função referencial. Você está relatando algo, né? O foco é o contexto do que você está falando. Você está passando dados, né, fatos, né? Ali, por exemplo, no diário, ele vai relatar como são os funcionários, os enfermeiros, os silêncios dos outros loucos, os barulhos, né, dos loucos, que para ele é algo insuportável, né, os médicos, enfim, ele vai relatar todo aquele espaço ali, mas relatando o que aconteceu naquele dia, tá? No Cemitério dos Vivos, o registro é outro. No Cemitério dos Vivos, é um romance com uma linguagem enxuta, tá? Com uma personagem bem delimitada, que é o Vicente Mascarenhas, que vai falar sobre a sua mulher, Efigênia, né? É uma ficção. Vai também falar de uma internação no hospital, né? Os temas são os mesmos, tá? Os assuntos são semelhantes. O que ocorre é, de fato, muito semelhante, né? Dos diários e do Cemitério dos Vivos, mas o Cemitério dos Vivos é outro registro, é uma ficção, é um romance, enquanto o diário é diário. A princípio, gente, a princípio. Por quê? Quem leu viu que lá pelo terceiro capítulo do diário, as datas somem, né? E aí você fala, bom, não é mais um diário, cadê a data do dia?
quem está fazendo o diário passa a falar sobre os motivos que o levaram a ser interno, né, a ficar internado ali. Então não é só um relato do que aconteceu naquele dia. A linguagem passa a ficar fragmentada, né? Os períodos mais curtos, como se fossem flashes de acontecimentos, né? O que ele está relatando vai se repetir, então há repetições ali, né? Então o diário, vocês, quem leu vai notar que passa por uma mudança de registro, uma mudança do referencial, né? Dessa função referencial de diário para o ficcional. Por exemplo, numa determinada hora lá do diário, surge alguém na sala e fala assim: quem aí é o Tito Flamínio? Sou eu, apressei-me. Bom, é um diário. Aí o leitor é pego de surpresa, fala, pô, mas não é o diário do Lima Barreto? Quer dizer, é um diário, mas o nome não é Lima Barreto, é Tito Flamínio. Quer dizer, há uma ficção aí nesse diário, correto? Outra coisa, no diário, em determinado momento, ele vai dizer o quê? Não amei nunca, nem mesmo minha mulher que é morta. Aí ele vai se remeter a uma mulher morta, mas Lima não teve nenhuma mulher, ele era, como vimos, solteiro. Outro sinal aí de ficção no diário. Com esse diário esfacelado, começa o Cemitério dos Vivos, tá? Que é a obra que estamos aqui a tentar decifrar, né? O mistério. E qual que é o enredo do Cemitério dos Vivos? Então, é isso, é a esposa, uma esposa jovem, a Efigênia, tá? Que está ali à beira da morte. O Vicente Mascarenhas, que é o esposo dela, tá? Que não é apaixonado por ela, casou por casar-se ali, né? Essa esposa morre muito jovem, com 25 anos e pouquinho. Ela morre, deixa um filho de 4 anos. Esse filho, ele tem problemas de aprendizagem e o Vicente Mascarenhas parece que olha preocupado um pouco com esse filho, porque o pai do Vicente Mascarenhas tinha enlouquecido, tá? Vicente Mascarenhas, gente, ficção, mas olha como a vida, né, influencia aí nesse caso muito especificamente, né? Porque o pai do Lima Barreto também enlouqueceu. Enfim, o pai do Vicente Mascarenhas enlouqueceu, então o Vicente olhava para o filho dele com um certo receio de que, enfim, tivesse algum problema ali, né, psiquiátrico ali também. Essa mulher, portanto, morre, né, essa moça morre, que é a mulher do Vicente Mascarenhas, e o que ele vai sentir é um remorso. Por quê? Porque ele nunca amou, ele nunca a compreendeu. Ela, por outro lado, sempre o compreendeu, né? Tinha um amor por ele, como ele diz, como se fosse uma mãe, de querer que ele fosse um intelectual respeitado, que ele fosse um escritor de verdade, que ele parasse de escrever superficialidades para as revistinhas de época, que ele realmente se pusesse a realizar a sua obra de escritor, né? Então, ela ficava preocupada com isso. E ele não tinha nenhum amor a ela, ele também queria isso, mas ele era uma pessoa muito frágil, moralmente muito vulnerável, que não conseguia, enfim, colocar isso em prática, né? Bebia, voltava para casa super tarde, e não conseguia, enfim, ter uma disciplina para realizar isso de ser um intelectual respeitado. E aí o remorso dele, essa esposa morre e ele sente o remorso de não ter amado e a compreendido, tá? Esse é o enredo do Cemitério dos Vivos, que infelizmente não é terminado. É um romance inacabado do Lima Barreto, que vai falecer, tá? Bom,
semelhanças. Então, entre o diário, as anotações daquele diário, tá, que antecedem o cemitério dos vivos. Quais são? O remorso por não ter amado a mulher já morta, a preocupação de que o filho também se tornasse louco, tá, assim como ocorre com o pai. Isso está tanto nos fragmentos do diário quanto no cemitério dos vivos. Ambos eles procuram ali, enquanto estão internados, refugiar-se na biblioteca, no hospício. São escritores, ambos, né, que contribuíam com revistas aí da época, né, e já tinham publicado um livro. E outras situações semelhantes, por exemplo, em uma bebedeira ele caiu na rua e chegou uma pessoa com amônia, falou que uma mulher tinha o visto, enfim, era para ele, acho que, aspirar aquilo e conseguir voltar para casa, e ele nunca soube quem fez isso, né? Uma coisa que marcou o Lima Barreto e que marcou quem está escrevendo o diário e o Vicente Mascarenhas, e essa cena é retratada tanto no diário quanto no cemitério dos vivos. Bom, mas que coisa, né? A vida de um autor que se transforma, que está relatando num diário, que de repente se transforma numa ficção e que tem muito, mas muito mesmo a ver com a vida desse autor, né? Então, o Lima Barreto, tudo que ele escreve é só reflexo da vida dele? Não, não é. É mais complicado, né? Porque se fosse isso, a gente reduziria muito o que é a obra do Lima Barreto, né? Mas também a gente não pode falar que é tudo ficcional, né? De uma criação, de um gênio que não sai de lugar nenhum. Não, existem fatos de uma vida também vivida a ser considerada. Então, qual que é a do cemitério dos vivos? Né? É um intervalo entre fatos vividos e criação artística, tá? Ela está nesse momento, está no entremeio aí do vivido e do ficcional, tá? Bom, momentos em que a vida invade a obra são diversos, como vocês já têm acompanhado agora aqui, né, nessa minha explanação, espero. Por exemplo, no cemitério dos vivos, o Vicente Mascarenhas encontra um enfermeiro que era amigo do seu pai, que trabalhava na Ilha do Governador, né? Exatamente, o pai dele trabalhou no hospício da Ilha do Governador e enfim, são aspectos da vida que estão ali numa obra ficcional, né? Outra coisa, o Vicente Mascarenhas, que ali no começo diz que quem o levou pro hospício, né, foi um sobrinho chamado André. Em outro momento, ele ali mesmo no diário fala: é meu irmão que me levou. Na verdade, foi o irmão do Lima Barreto que o levou para o hospício, né, depois de um surto lá, de, enfim, quebrar a casa. E aí, isso está como um lapso na escrita do cemitério dos vivos, que teria sido o irmão do Vicente Mascarenhas também. Vimos assim, então, que fatos da vida invadem, né, a obra. Mas aí a gente fica perguntando, mas como que a obra invade a vida, né, do autor? O que me vem é um livro chamado Literatura de Urgência, da Luciana Hidalgo. Ela vai chamar de literatura de urgência essa literatura feita por escritores em situações limite. Ou o Jean Genet, por exemplo, na cadeia, né? Ou o Lima Barreto no hospício, né? O que é a literatura de urgência? É uma literatura que redime o próprio sujeito. O Lima Barreto, se não fosse a literatura, se não fosse lá no hospício esse ato de escrita, de escrever, talvez ele ficasse, enfim, talvez ele não se mantivesse vivo,
né? Então, é interessante observar como a literatura aparece para esses artistas, né? O Lima Barreto, ele se compara com o Dostoiévski e com o Cervantes, ele se coloca nesse patamar, né? E é isso que o faz vivo. E aí tem um trecho muito interessante que é o seguinte, ele diz assim, do diário, ele está contando do momento de ficar nu, né, de vergonha perante ali os outros, de ser obrigado a ficar nu na frente de todo mundo para tomar um banho, né, no momento da chegada. E isso é uma coisa que mexeu muito com ele. Então, ele diz o seguinte: eu me lembrei do banho de vapor de Dostoiévski na Casa dos Mortos. Quando baldeei, chorei, mas lembrei de Cervantes, do próprio Dostoiévski, que pior deviam ter sofrido em Argel e na Sibéria. Ah, a literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela. O que significa isso? Significa que a literatura, esse aspirar, né, a arte, né, ou me mata, né, ou deixa ele completamente destruído ali naquela sociedade, né, por querer além do que ele podia, né, ou me dá o que eu peço dela, que é o que nesse momento, nessa situação limite, é o que faz ele superar aquilo que ele está vivendo e o que ele está sofrendo ali. E das questões que trazem este cemitério dos vivos. Primeiro, a busca pela compreensão da loucura. Depois, o medo, que é muito presente nessa obra. A crítica à polícia, que tira as pessoas sem distinção, enfim, se é um criminoso, se é um louco. Na época, quem sofria de epilepsia ou quem tinha alguma doença também era colocada nesses hospitais. Crítica à medicina psiquiátrica, né? E crítica ao racismo, à desigualdade social, até a violência contra a mulher. São muitas as questões que Lima Barreto já suscitava à época e suscita agora também. Está aí Hospício Dom Pedro II, tá? Hoje é a Federal do Rio de Janeiro, Palácio dos Loucos. Aquela imagem ali em cima é uma imagem de época, essa que toma a página é uma imagem mais atual. É um lugar bonito, mas um pouco sombrio por dentro, que ele irá descrever e apontar essas contradições aí de uma arquitetura neoclássica, né, de linhas e formas bonitas. Não dá para ver porque não está muito de perto, mas é um palácio mesmo, né, dos loucos. E como essa estética da Belle Époque, ela é contraditória com o que ele está vendo lá dentro. Por exemplo, ele vai falar do espaço dali, né, do pátio. Aí ele diz assim: esse pátio é a coisa mais horrível que se possa imaginar. Devido à pigmentação negra de uma grande parte dos doentes aí recolhidos, a imagem que se ficou dele é que tudo é negro. O negro é a cor mais cortante, mais impressionante, e contemplando uma porção de corpos negros nus, faz ela que as outras se ofusquem no nosso pensamento. É uma luz negra sobre as coisas, na suposição de que sob essa luz o nosso olhar pudesse ver alguma coisa. Vemos aí então uma crítica à diferença de cor. A maioria é negra e é um negro absoluto, é o negro da desrazão, né? E ele descreve isso muito pungentemente. Outra questão muito presente, né, como a gente havia dito, é a busca pela compreensão da loucura, né? Isso persegue o Lima Barreto, porque o pai dele, como
trabalhava no hospício e como ficou louco, ele se perguntava, por exemplo, se loucura era algo que pegava, né, que seria algo contagioso. Como era o pai dele, ele se perguntava também se a loucura era, por outro lado, hereditária, né? O que deixa as pessoas loucas, né? Isso é uma questão muito séria, né, para ele, e ele faz isso tanto no diário quanto no Cemitério dos Vivos. Você encontra essa busca pela compreensão da loucura. Vamos ver alguns exemplos no texto. O que dizer da loucura? Mergulhado no meio de quase 2 dezenas de loucos, não se tem absolutamente uma impressão geral dela. Há, como em todas as manifestações da natureza, indivíduos, casos individuais, mas não há ou não se percebe entre eles uma relação de parentesco muito forte. Não há espécies, não há raças de loucos, há loucos só. Aí eles perguntam se é hereditário, né? No seguinte trecho. Procuram os antecedentes do indivíduo, mas nós temos milhões deles. E se nos fosse possível conhecê-los todos, ou melhor, ter memória dos seus vícios e hábitos, é bem certo que nessa população que cada um de nós resume, havia de haver loucos, viciosos, degenerados, de toda a sorte. Porque aí o pai dele comete alguma coisa e vem lá um advogado e fala, olha, se o pai dele é assim, o filho também vai ser. Então essa questão da loucura ser hereditária, nesse sentido, é uma questão muito forte para ele mesmo. Por outro lado, a questão de se saber se é contagiosa, né? Haverá contágio na loucura? Creio que sim. Ambiência do hospital, a imitação como própria natureza da nossa inteligência. Notar, P imita os 2 loucos, CB, tenente, que dá para bater portas e cadeiras, dá murros na mesa, etc. E Pereira, que imita dar traques. Este é copiado por diversos. As falas com que acompanham os gestos, a boca, não se podem repetir, são porcas demais. Então ele fala aí que há um certo contágio, né? Ele vê um louco imitando o outro. Mas ele também vai questionar a loucura não só como uma hereditariedade, né, como uma herança, que você pega uma herança genética, e nem como só a condição do meio em que você vive, mas assim, o que pode deixar o indivíduo louco pode ser exatamente as condições que são tidas como normais. Vamos ver. Por que a riqueza, base de nossa sociedade, coisa que desde menino nos dizem ser objeto da vida, da nossa atividade na Terra, não é também causa da loucura? Por que as posições, os títulos, coisas também que o ensino quase tem por meritório obter, não é causa da loucura? Essa busca pela compreensão da loucura também vem junto com esse medo, né, de enlouquecer ou deixar isso aí como herança, tá? Em Cemitério dos Vivos, o pai de Mascarenhas também enlouqueceu, assim como enlouqueceu o pai de Lima Barreto, né? Então esse medo está muito ali, né, relacionado ao filho dele de 4 anos, que tem problemas ali. Então aparece esse medo da própria loucura, tá? Ali o trecho. Esse fraseado do advogado, que mais acima citei, jamais me saiu da memória, que é aquela coisa do tal pai, tal filho, tá? Isso que o advogado falou. De mim para mim pensei, se um simples bêbado pode gerar um assassino, um quase assassino, meu pai, bem é capaz de dar origem a um bandido. Eu assustava-me e revoltava-me. Seria possível que a ciência tal dissesse? Não era possível.
Aí ele é contra o positivismo da época, né, de que o meio faz inequivocamente o homem, ou que seja uma herança, tal pai, tal filho. Ele é contra as ideias positivistas, né, de ordem e progresso, até então bastante presentes em todas as produções intelectuais da época. O álcool também se associa ao medo. Vamos ver aí como ele sabe que é o álcool que o deixou por alguns instantes louco. Muitas causas influíram para que viesse a beber, mas de todas elas foi um sentimento ou um pressentimento, um medo, sem razão nem explicação, de uma catástrofe doméstica sempre presente. Adivinhava a morte de meu pai e eu sem dinheiro para enterrá-lo. Previa moléstias com tratamento caro e eu sem recursos. Amedrontava-me com uma demissão e eu sem conhecimentos que me arranjassem colocação condigna com minha instrução. E eu me aborrecia e precisava distrair-me. Ficava na cidade, avançava pela noite adentro e assim conheci o chope, o uísque, as noitadas, amanhecendo na casa deste ou daquele. Então aí também o Alfredo Bozzi nota que há uma lucidez muito grande, né? Ele sabe que é o álcool e ele sabe também que assim, lúcido, que ele não é louco. Para mim, tenho certeza que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades de minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando dou sinais de loucura, delírio. Nessa inadequação que a gente está vendo, então, ele faz uma crítica muito severa à sociedade da época, tá? A crítica, por exemplo, à polícia. A polícia trata com a mesma violência, ou mais violentamente até, o louco do que um assassino, né? E ele vai falar contra isso, contra a violência policial. Um trecho. É indescritível o que se sofre ali, assentado naquela espécie de solitária, pouco mais larga que a largura de um homem, cercado de ferro por todos os lados. Com uma vigia gradeada por onde se enxergam as caras curiosas dos transeuntes, a procurarem descobrir quem é o doido que vai ali. A carriola, pesadona, a arfa que nem uma nau antiga, no calçamento. Sobe, desce, tomba para aqui, tomba para ali, o pobre diabo lá dentro. Tudo liso, não tem onde se agarrar e bate com o corpo em todos os sentidos, de encontro às paredes de ferro. E se o jogo da carruagem dá-lhe um impulso para frente, arrisca-se ir de fuças de encontro à porta, de praça forte, do carro forte, a cair no vão que há entre o banco e ela, arriscando-se a partir as costelas. Um suplício destes, a que não sujeita a polícia os mais repugnantes e desalmados criminosos, entretanto, se aplica a um desgraçado que teve a infelicidade de ensandecer, às vezes por minutos. Está falando aí de como a polícia captura e coloca na viatura e vai prender, né, o louco. Critica as leis lá também no hospício, ele está lendo Plutarco, tá? Pega da biblioteca e vai ler Plutarco, que diz o seguinte: as leis são como as teias de aranha que prendem os fracos e pequenos insetos, mas são rompidas pelos grandes e fortes, tá? E a desigualdade social também sendo diferente, a lei sendo diferente, né? Dependendo da sua classe social. Essa é uma foto do pátio interno do Hospício Dom Pedro II. E ali também as instalações internas, ali degradadas, tá? Também do Hospício Dom Pedro II, que vai se chamar mais à frente Hospital Nacional dos Alienados, na Praia Vermelha. E aí os médicos são vistos como distantes, arrogantes. Vamos ler trechos.
Ele me parece desses médicos brasileiros imbuídos de um certo ar de certeza, desdenhando inteiramente toda outra atividade intelectual que não a sua e pouco capaz de examinar o fato por si. Acho muito livresco e pouco interessado em descobrir, em levantar um pouco o véu do mistério. Que mistério que há na especialidade que professa. Lê os livros da Europa, dos Estados Unidos, talvez, mas não lê a natureza. Depois disse-lhe que tinha sido posto ali por meu irmão, que tinha fé na onipotência da ciência e a crendice do hospício. Creio que ele não gostou. Aí ele está falando que ele disse para o médico, falou assim, não, eu fui colocado aqui pelo meu irmão que acredita, né, na ciência, né, nesse sistema psiquiátrico aqui que vocês praticam. Então, quer dizer, ele é crítico ao sistema psiquiátrico, né, que para ele era um sequestro. E por último, falando de um médico, não lhe tenho nenhuma antipatia, mas julgo mais nevrosado e avoado do que eu. É capaz de ler qualquer novidade de cirurgia aplicada à psiquiatria em uma revista norueguesa e aplicar sem nenhuma reflexão preliminar num doente qualquer. É muito amante de novidades, do vient de paraître, das últimas citações científicas ou que outro nome tenham. Porque ali eram feitas experiências também com os internos, né? Experiências da medicina psiquiátrica ali em determinadas alas, né? Então ele expressa esse distanciamento com relação aos médicos, né? E esse aí em especial, como se fizesse deles todos cobaias. Ele fazia crítica então aos médicos, menos a um deles, que era o Dr. Juliano Moreira, que era quem era o diretor ali do hospício. Vocês podem ver pela foto, né, baiano, mulato também, né? O Dr. Juliano Moreira tem uma biografia interessantíssima, né, de luta pela humanização dos hospícios, né, dos manicômios no começo do século XX. Ele demonstra ternura ao médico, né, ao Juliano Moreira. Ele diz assim: na segunda-feira, antes que meu irmão viesse, fui à presença do Dr. Juliano Moreira. Tratou-me com grande ternura, paternalmente, não me admoestou, fez-me sentar ao seu lado e perguntou-me onde eu queria ficar. Disse-lhe que na seção Camel. Deu ordens ao Santana e em breve lá estava eu. Os enfermeiros também são vistos com camaradagem, tá? Porque principalmente os loucos muito barulhentos e muito chatos, assim, o Lima Barreto também acha insuportáveis. Ele não gosta, ele não aguenta, né? E os enfermeiros, ele tem uma visão até condescendente com os enfermeiros. Ele diz o seguinte: estive mais de uma vez no hospício, passei por diversas sessões e eu posso dizer que me admirei que homens rústicos, os portugueses mal saídos da gleba do Minho, os brasileiros de mais humilde extração urbana, pudessem ter tanta resignação, tanta delicadeza relativa para suportar os loucos e suas manias. Vemos aí a crítica ao sistema psiquiátrico, então, né, em suma. E a frase que resume isso é que seria um sistema da Idade Média, tá? Amaciado um pouco, tirando dele a brutalidade do acorrentamento, das surras e a superstição das rezas, exorcismos, bruxarias, etc. O nosso sistema de tratamento ainda é o da Idade Média, o sequestro. E aí, na foto aqui ao lado, são os internos aí também que tiraram uma foto do hospital, do hospício Dom Pedro II. O Lima Barreto, ele, por ser esse escritor tão fascinante, com uma vida fascinante e com uma obra mais ainda, ele foi homenageado na FLIP, Feira Literária Internacional de Paraty, em 2017. Nesse mesmo ano também saiu uma biografia da historiadora e antropóloga Lilia Schwartz,
que ela dá um título de triste visionário, triste no sentido de triste mesmo, de tristeza, mas no sentido de teimoso, né? Quando a gente fala pessoa, aquele lá é triste, né? Pessoa teimosa também, e visionário no sentido de que é um sujeito que tem uma visão do futuro, mas também o visionário tem aí um sentido da loucura, tá? Então, Lima Barreto, triste visionário aí, uma indicação de biografia recente do autor. E vamos para as nossas conclusões sobre Cemitério dos Vivos, essa obra genial aí que infelizmente ficou acabada. Bom, Cemitério dos Vivos é um romance de ficção, tá? Que tem um imbricamento, uma superposição, tá? De aspectos da vida de Lima Barreto. A obra não é só reflexo da vida, mas tampouco é puramente só a imaginação ficcional do artista. Entre as questões suscitadas pelo Diário do Hospício e Cemitério dos Vivos, entre as questões estão a busca pela compreensão da loucura, a crítica ao sistema psiquiátrico como um todo, a crítica ao sistema policial, tá? Às desigualdades sociais, ao preconceito de cor, né, de classe social, e também a violência contra a mulher. Em determinado momento ele vai falar de 2 enfermeiros conversando e ele vai falar, olha, são insuportáveis, e aí o enfermeiro tá falando de que não tá com uma moça porque tá de longe, então ele quer a outra, assim, bem desrespeitosamente com relação às mulheres, né? E o Lima fala, são insuportáveis aqueles especificamente. Então, assim, ele é contra a violência contra a mulher também, né? E contra essa violência de todo o sistema aí aos desgraçados aí da desrazão, tá? Há uma inadequação do sujeito com relação à sociedade em que ele vive. Lima, ele não se identifica nem aos loucos, nem aos desvalidos completos, tá? Então, ele não se identifica idade ou uma mediocridade, ele não faz concessões, ele não se identifica aos loucos que estão ali, mas ele também não se identifica à sociedade que exclui esses marginalizados. Então, a sua presença ali no entremeio entre a realidade e a ficção, e de uma inadequação também, que não se identifica nem com os excluídos, mas nem com a sociedade que exclui esses que estão marginalizados e fora dela. Tá certo? Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da leitura, espero que a aula tenha sido de algum proveito para que vocês sintam mais vontade de ler os próximos aí que iremos trabalhar aí futuramente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. O negócio é armar uma doideira, ir pra Juliano Moreira e esconder-se no tempo, fingir tocar piano tal, como Nazaré, e terminar afogado em algum lago anônimo, e terminar afogado em algum lago anônimo.